Como Boa é que tarde, tudo bom, Carla. Pedro? Tudo bom? Seja bem-vindo. Que bom que você aceitou o convite aí da Obrigado. nossa equipe, É viu? isso. Um A, prazer. a gente Com está certeza. gravando, tá? E depois vai aparecer no nosso YouTube. Pedro, Oi. Pedro, eu queria, sim, para a gente começar, tá? Olha só, a última vez que você teve lá no centro, gente, você fez uma explanação muito boa do que é acessibilidade, né? Porque a maioria das pessoas acha que a acessibilidade é rampa, é ter só locomoção, né? Então, eu gostaria, dentro da tua plataforma, e do caderno de políticas públicas que o centro montou, eu gostaria que você fizesse uma explanação sobre isso, tá? Para deixar bem claro o que você entende como acessibilidade. Então, Mauro, acessibilidade para mim vai além, né, da questão física, da questão estrutural que a gente enfrenta aqui na cidade, né, que é um grande problema estrutural, porque tem a conservação, né, do patrimônio histórico e tudo. Mas a acessibilidade vai além, né? Ela vai, o nome já diz tudo, é acesso, né? De acessibilidade, de dar acesso à população à informação, à estrutura, ao conjunto de coisas, né? Porque a acessibilidade não é só física, ela é estrutural, mas ela é informativa também, sabe? Eu acho que eu acho que é isso. A acessibilidade, a gente tem que democratizar o acesso à informação, à estrutura, mas eu vejo a acessibilidade muito além. A acessibilidade da informação é mais importante, ou não mais importante, mas está igualada à estrutura, né? Eu acho que é isso, mais ou menos, que eu falei lá no nosso encontro. Ah, então tá. E o que você tem assim de proposta para a cidade? O que você colocaria como propostas? Então, Mauro, a primeira proposta, falando dessa questão de acessibilidade à informação, é a gente fazer um mapeamento, né? Por exemplo, a gente não tem um mapeamento, né, na, nas secretarias, tanto de assistência social e tanto de educação e por aí vai, de cultura, né, que são as áreas que eu milito, é, um mapeamento dessas, por exemplo, de mercado de trabalho para pessoa com deficiência, né? Eu, sendo pessoa com deficiência, a gente sabe que a gente tem uma lei, que é a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que a gente não sabe se ela é efetivamente cumprida aqui no município, né? Não existe uma fiscalização entre as empresas para ver se essas pessoas com deficiência estão sendo realmente empregadas dentro do município, estão sendo realmente potencializadas dentro das empresas, né, com a forma de trabalho adequado, né, o atendimento adequado e o acesso adequado. Né? A gente não sabe, por exemplo, quantas famílias com deficiência são beneficiadas dentro dos programas que já existem, como Bolsa Família, e etc. Né? Então, é trabalhar essa questão do mapeamento, né, dessas famílias, né, e fortalecer essa questão das empresas, dessa fiscalização sobre a lei que é a LBI, e fazer o trabalho de rede, né, Mauro? Porque a gente está vendo, inclusive nessa quarentena, que não é possível trabalhar sozinho. E na gestão pública também não é possível a gente enxergar mais as ações de forma isolada. Tipo,
a educação, trabalhar só com o público da educação, a assistência, trabalhar com o público só da assistência, e os equipamentos, por exemplo, na assistência, trabalharem de forma isolada. Eu acredito muito no trabalho de rede, então a proposta que eu tenho como proposta que eu levo como proposta dentro da minha plataforma é um mapeamento e fortalecer o trabalho de rede dentro da cidade, que ainda não é visto como uma verdadeira potência. Acho que é isso. Eu acho que o computador do Mauro deu uma travada. Eu acho que ele caiu, não foi? É. Ô, Pedro, eu acho que, só para continuar assim, eu acho que seria, de repente, uma boa ideia se você dar uma apresentada de você também, até porque a gente vai colocar nas mídias, né? E aí acho que a gente já começou com as perguntas e faltou, de repente, você se apresentar, né? Então, meu nome é Pedro Fernandes, né? Eu sou ator de formação, milito na área da cultura e sou formado em marketing também e pós-graduado em gestão pública e estudante de serviço social. E milito na área tanto da cultura quanto, né, dos conselhos, da pessoa com deficiência, o Conselho de Cultura e o Conselho de Assistência Social também, que eu acompanho aqui na cidade. São as áreas que eu carrego como bandeira e sou, né, LGBTQIA+, assumido, e carrego também como bandeira a questão da população LGBT aqui na cidade, que é uma questão que ainda não é discutida aqui dentro do município e que precisa ser discutida, né? Oi, Pedro. Oi, Carlos. Vou fazer aqui a minha pergunta. Claro. Então, eu conheci você dentro da Câmara de Vereadores, né? Eu conheci você trabalhando ali, eu não sei. Eu conheci você numa reunião que a gente brigou com relação à população de rua. Você estava lá participando da reunião. E eu sei que você se interessou pelo tema, estava lá ao nosso lado. E eu sei que você trabalhava num mandato ali, não sei, parece que era num mandato, num gabinete e tal. E aí eu sei que você já teve, então, um contato ali dentro da Câmara, né? Você conhece, de certa forma, o funcionamento daquele mecanismo. E queria que você me dissesse o que você acha que você, enquanto vereador, pode alterar naquele mecanismo, no que ele é falho e no que ele pode ser mais importante na nossa cidade. O que você acha disso? Então, Carla, muito boa essa pergunta, porque já trabalhei lá, né? Trabalhei lá de 2015 a final de 2017 na assessoria de comunicação da Câmara Municipal e estagiando lá, né? Na minha primeira faculdade, o meu primeiro estágio foi lá na assessoria de comunicação. E o que eu vejo de falha em primeiro momento, assim, o que eu sinto na pele é a questão da acessibilidade, né? Tipo, a Câmara não tem uma entrada pela frente para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, né? Tipo, eu tenho que pedir ajuda, eu tive que pedir ajuda aos profissionais que trabalhavam lá, sempre foram muito solícitos, não posso reclamar disso, sempre foram muito solícitos, né? Sempre estiveram dispostos a ajudar, mas é uma falha, né, que a gente tem de estrutura do local, porque quando você diz que a casa é do povo e o povo é impedido de entrar naquele local por conta própria, tem que precisar de uma outra pessoa, de uma outra ajuda de terceiros para entrar e participar do debate daquele local,
é bem complicado, né? E como eu disse, é muito complicado também a gente levar temas como a população em situação de rua, a população LGBT. Esses temas são muito terciados pela Câmara. Eu vejo que a Câmara ainda não tem uma cara de humanizada. Ela precisa ser humanizada, uma Câmara mais sensível, mais próximo do seu povo, tanto da população LGBT, tanto da população da pessoa com deficiência, da população em situação de rua, da causa da mulher também, que a gente tem só uma mulher lá dentro e mesmo assim não consegue emplacar políticas públicas efetivas de fato que reverberem aqui no município, né? Então acho que a gente tem grandes desafios, mas eu acho que o desafio maior é humanizar aquela Câmara, é tratar, potencializar e entender que aquilo realmente é a casa do povo e quem merece ter a cara e os direitos do povo respeitados lá dentro. Pedro, mas como você acha que a gente poderia humanizar ela? Qual seria a primeira ação que você faria? Então, as primeiras ações são apresentando um trabalho de rede, fazendo mapeamento por exemplo, o Centro Pop, que atende a população em situação de rua, é um local que eu não consigo ter acessibilidade, por exemplo. Eu não consigo entrar naquele equipamento porque não é acessível para mim, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que humanizar na questão do seguinte, a gente mapear os locais, a estrutura dos locais, né? Como eles atendem aquela população, como eles podem atender melhor aquela população, que, como eu disse, no Centro Pop, por exemplo, eu não consigo entrar por falta de acessibilidade. E muito, por exemplo, uma pessoa em situação de rua que tem mobilidade reduzida vai passar pela mesma dificuldade que eu passo. Entendeu? Então, eu acho que a humanização, o mapeamento vai começar pela estrutura. Não tem como começar de outra forma. E depois a gente vai, né, potencializar os profissionais que trabalham lá dentro, porque eu defendo a política do concurso profissional tem que ser concursado para estar lá dentro, porque a gente não pode pensar mais em política pública, tanto da população em situação de rua, tanto da causa LGBT, que ainda não existe uma política pública dentro do município, da causa da pessoa com deficiência. A gente não pode mais exigir contratos de RPA, tem que ser funcionário público, tem que ser continuidade. A gente tem que pensar num serviço público contínuo, independente de partido, independente de ideologia. A gente precisa entender que política pública precisa de continuidade. E não dá para se dar continuidade num serviço quando se tem contratações de cabide político. Não dá para se pensar dessa forma e tratar a política pública desse jeito. Perfeito, O Pedro, Obrigado a você. Foi mal. Posso falar? Eu entendi a sua colocação, concordo plenamente, tá? Mas a gente sabe que Petrópolis é uma cidade praticamente toda ela tombada, né? Como que a gente vai poder... Você pensa da gente poder fazer as modificações necessárias para que essa questão
pessoas o que necessitam de uma acessibilidade, de melhor acessibilidade, tenham acesso aos locais, né? Você já da Câmara Municipal. Mauro, então, a sua pergunta falhou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. Então, não, se eu falhar em alguma resposta, você me corrige aqui. Mas a questão da gente rever esse projeto de acessibilidade, né, na cidade, que é uma questão seguinte, né? O centro histórico, ele está basicamente, vamos dizer assim, não totalmente, mas assim, visível, né? Visível a acessibilidade. Melhorou muito a acessibilidade no centro histórico, isso eu não posso negar porque eu moro aqui no centro histórico. Mas em alguns locais, como a própria Câmara Municipal, que a gente tem uma briga muito grande com alguns órgãos públicos, né, de entender, de explicar o porquê que essa população precisa dessa acessibilidade nesses locais. O primeiro passo é o que eu já falei aqui, é um mapeamento para a gente entender aonde estão essas famílias, aonde estão essa população, aonde elas acessam, de que forma elas acessam, para a gente entender e reivindicar e fazer um projeto com base em mapeamento da gente apresentar, olha, eu tenho essa população aqui que mora no bairro tal e precisa de acessibilidade e precisa entrar nesse local a gente precisa atender essa demanda. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente vai entrar em confronto nesse projeto que a gente tem de acessibilidade para a cidade, junto, né, com o PCdoB, que eu sou pré-candidato e enfrentei esse desafio de ser essa voz, eu acho que o primeiro passo é esse mapeamento, né, de você explicar claramente para os órgãos competentes que essa população ela está com dificuldade de acessar determinados serviços, determinados direitos, né? Eu acho que o primeiro passo e o primeiro conjunto de coisas, eu acho que a gente precisa partir desse levantamento de mapeamento e entender aonde estão essas famílias, o que elas necessitam e qual é a demanda delas. Entendi. Ô, Pedro, eu queria saber um pouquinho sobre teu pensamento para incluir a população LGBT nas políticas, né? Nas políticas públicas da cidade. Então, vamos lá. A população LGBT, ela não tem voz aqui na cidade, né? É um grande problema que a gente enfrenta na cidade, né? Eu acho que o primeiro passo, que foi o que que a gente tenta, né, conseguir, é a estruturação do conselho LGBT na cidade, que estava até um ensaio de uma estrutura, parecia que ia sair, e até hoje, né, o CDDH acompanhou essa luta aí, até hoje não saiu, né, teve uns ensaios que ia sair esse conselho e até hoje não saiu. Eu acho que o primeiro passo, como eu disse, é o conselho, da gente estruturar esse conselho, porque eu acho que é a forma mais democrática da gente reivindicar direitos e entender essa população, né? Fortalecer os conselhos. No caso da população LGBT, é criar exatamente o conselho e também, junto a isso, criar, né, um centro de referência para a população LGBT. Porque
a população LGBT aqui em Petrópolis, a gente tem um índice alto de violência contra essa população, né? Um número muito grande de violência, infelizmente, e a gente precisa, né, de um centro que, quando isso acontecer, a gente precisa ter uma base aqui na cidade que tenha um assistente social, um advogado, uma estrutura mínima para que essa pessoa seja atendida, né, que hoje ela precisa sair da cidade. E o município que atende, se não me engano, é Caxias, né? A pessoa tem que ir até Caxias para relatar um caso de violência que ela sofre, né? A gente tem instituições que valem muito bem o primeiro aporte, mas assim, não, muitas vezes não dá conta. Um exemplo disso é o CDDH, que faz esse atendimento muito bem, mas não consegue dar conta das demandas, porque são muitas, né? E a gente precisa de um empoderamento dessa população, né? Que essa população não se sinta amedrontada, né? De andar na rua, de frequentar lugares, de ser respeitado seus direitos. E eu acho também que, além do centro de referência, a gente tem que trabalhar de forma integrada com as outras secretarias. Por exemplo, introduzir a população trans no mercado de trabalho, criar mecanismos para que essa população tenha formação, tenha acesso ao mercado de trabalho, tenha acesso à cultura, tenha acesso à educação de qualidade. Porque não precisamos desassociar mais qualquer grupo que seja. A gente não pode desassociar mais esses grupos e trabalhar de forma isolada. A gente precisa acreditar e fortalecer o trabalho de rede. Sim. Sim, obrigada, Pedro. Pedro, você fala em incluir a população trans e tal. Eu queria saber efetivamente qual a sua ideia para fazer isso acontecer. Porque qual o plano que você tem para que isso se resolva? Visibilidade às comunidades daqui da cidade e descentralizar o centro, né? Trazer a cultura, trazer educação, trazer tudo para o centro, incluindo o mercado de trabalho, né? Para a população LGBT, que a gente sabe que vive, né, nas periferias da cidade, que não está centralizada no centro da cidade, está nas periferias da grande maioria, e a gente precisa chegar até essa população. E o meio de chegar a essa população é com esse projeto chamado Emprego na Comunidade, que vai potencializar o empreendedor, dando formação a ele, dando visibilidade ao produto dele e fazendo cadastros de pessoas que vivem naquela comunidade e pessoas que querem trabalhar dentro da sua própria comunidade, gerando economia para a própria comunidade, gerando o dinheiro dentro da própria comunidade. Então, Pedro, eu entendi o que você falou, mas eu acho que dentro da comunidade, na maioria das vezes, o preconceito é maior do que fora dela. Muitos LGBTs sofrem muito preconceito nas comunidades e tal. E, como você falou, é mais um projeto para empreendedores. No caso, se o LGBT trans, na verdade, ele não quiser ser um empreendedor, porque você, na verdade, falou de gerar empregos para essas pessoas, para a gente vê-las no mercado de trabalho. E a gente só vê os trans e os travestis, e a gente vê eles no mercado de trabalho ou como telemarketing ou como cabeleireiros. Então, assim,
talvez se investissem em cursos de empreendedorismo, eles continuassem nesses mesmos nichos e a gente não conseguisse ver eles nas outras áreas. Eu queria saber como que você faria para incluir essa população em outros lugares, que eles não são vistos. Então, mas aí é o que eu chamo do trabalho integrado. A gente tem que pensar... Tá baixinho para mim, eu não sei se é só para mim. Tá melhor? Tá melhor? Eu estou conseguindo escutar bem. Agora melhorou. Eu também estou ouvindo bem. A gente tem que pensar que dentro do centro de referência que a gente pretende criar, né, e pretende potencializar, a gente vai criar potências e criar mecanismos dentro desse centro de referência para que essa população trans, né, que a gente está falando aqui especificamente, ela se empodere, ela se encontre e não se encaixe mais na questão só de telemarketing, de cabeleireiro, e que a gente possa criar um mecanismo dentro da comunidade que ela vive, dentro do bairro que ela vive, de educacional, de entender, né, entender que o elo da população trans muitas vezes é rompido, né? A gente sabe disso, vocês sabem disso, né? E a gente entender e tentar aproximar esse elo na questão familiar e na questão da vizinhança. Então, eu acho que a gente precisa, né, potencializar não só o trans no mercado de trabalho, como a gente vai criar e pretende criar propostas educacionais para isso, né? A gente tem um projeto chamado Eduque na Comunidade, que é justamente isso, né? De você poder entender a natureza da população LGBT, a natureza da população trans, no caso, que a gente está falando aqui, porque a gente precisa entender que muitas vezes eles são rompidos, os elos familiares, e a gente precisa fortalecer esse elo familiar e a gente trazer junto com isso a potencialidade e o entendimento de que ela pode alcançar lugares de maior visibilidade dentro do mercado de trabalho, dentro da sua própria renda. Eu acho que o processo educacional a gente vai ter que focar muito na questão da família. Eu acho que esse centro de referência vai ter para isso. A gente vai entender que a família é parte daquele indivíduo, né? E a gente vai tentar dialogar para potencializar esse indivíduo como cidadão, não só no mercado de trabalho, mas como cidadão, dono da sua vida e dono dos seus direitos. Perfeito, Pedro. Queria, na verdade, assim, né, a gente milita, tá junto em várias frentes, a gente se encontra nas manifestações e em tudo aquilo que o CDDH ou que vocês discutem, né? A gente está sempre tentando atuar em parceria porque acredita nas mesmas coisas, né? Acredita num mundo melhor, mais justo, mais solidário. E eu queria entender, Pedro, o que fez, eu acho que a gente vai caminhar para um final agora já da nossa live, porque a gente vai publicar isso no nosso YouTube, se ficar grande demais ninguém assiste, né? Então, assim, queria que você dissesse pra gente, porque a gente conhece o Pedro há muito tempo, conhece o Pedro que resolveu fazer assistência social, que trabalhava na Câmara, né?
que vai lá o CDDH nas atividades do Projeto Florescer e nas diversas discussões que o centro coloca, inclusive nas discussões da população LGBT. E eu queria entender o que fez o Pedro buscar ser candidato. Por que o Pedro é candidato, o que o Pedro quer fazer enquanto candidato, né? E aí também deixar aí para todo mundo que quando a gente publicar, como que as pessoas fazem para acessar os pensamentos do Pedro, onde o Pedro está, e enfim, como que as pessoas podem se aproximar da tua campanha. Então, Carla, primeiro eu quero agradecer o espaço, eu tenho um carinho enorme pelo CDDH, por vocês, pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui na cidade. Eu acho que a gente tem muitos desafios, né, a encarar para empoderar a cidade como um todo. Então, gente, o desafio de eu me candidatar foi justamente por isso. Eu cansei de ver candidatos e candidatas defendendo, né, a população LGBT, a população com deficiência, só em uma data, né, só em um momento. Né? E a gente precisa entender que a gente é um indivíduo, que a gente tem direitos, que a gente tem deveres e que a gente precisa se empoderar. E a gente só vai se empoderar se a gente se colocar nos espaços públicos, né? Então, eu me coloquei à disposição, estou como pré-candidato a vereador pelo PCdoB e estou muito feliz, assim, muito encorajado, porque eu acho que a gente tem desafios, a gente precisa entender esses desafios e se empoderar. Chega de falarem por nós e vamos ter a nossa voz, né, através dos conselhos. Eu acredito muito nos conselhos municipais, a gente precisa fortalecer os conselhos municipais e... Tá com você, Pedro, para você terminar os seus motivos da candidatura e onde as pessoas te encontram. Então, eu acho que o mecanismo, né, da gente é fortalecer os conselhos, e como eu disse, que eu acho que o único mecanismo que a gente tem é acreditar no nosso trabalho de rede. E aonde vocês me encontram, eu estou nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @Mundo Pedro Fernandes, me encontra lá. E se tiver alguma dúvida, vamos esclarecer, bater um papo. E eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês todos. Tenho um carinho enorme por vocês. E estamos juntos na luta. E é isso aí. Valeu, Pedro. Obrigada. Obrigado a vocês, gente. Pedro, a gente agradece muito aí você ter dedicado esse pouquinho para falar com a gente. A gente vai colocar esse vídeo também no nosso YouTube. E assim, a gente só não está colocando no YouTube os vídeos com os candidatos a prefeito ainda. Porque mas a gente vocês vão colocar quando for a campanha ou quando for... Nós vamos colocar imediatamente. A gente está fazendo tá. entrevistas. Não, porque eu falei que eu era pré-candidato, porque ainda estou como pré. Isso. Ainda são pré-candidaturas. Por isso que a gente não colocou as de prefeito, porque na verdade ainda são pré-candidaturas e porque também a gente quer colocar junto com o plano de governo deles, né? Para que as pessoas possam acessar o plano de governo, o compromisso. Mas com os candidatos, os pré-candidatos a vereador, a gente já está batendo o papo e a gente já vai colocar lá para as pessoas já irem conhecendo, tá? Que ótimo. Então, obrigada aí pela sua disponibilidade, obrigada mais uma vez por estar com a gente aí nessa tarde. Boa sorte. Obrigado. Cara, esse desafio não vai ser mole, mas estamos aí. Exatamente. Mas é desafio que é bom, né? Pois é. Fala, Mauro. Bom, de qualquer maneira, muito obrigada, tá? Um abraço para você. Eu vou desligar aqui meu microfone porque o carro do Serra Cap e o carro do Pão de Queijo estão passando ao mesmo tempo, então vai ficar impossível.
Um beijo, tá, gente? Tchau, beijo. Tchau. Tchau, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tchau.